Bem, pessoal, vamos continuar essa nossa quarta aula. Vimos aí esse elemento que faz a função de comandar o atuador, tá? Já conhecemos vários elementos. Nessa aula a gente vai estar trabalhando outros elementos de comando, tá? Como a gente está falando de elemento de comando, elemento de sinal, é legal a gente definir algumas informaçõezinhas a mais. Bem, quem já conhece o nome, quem já conhece o nome eu já vou estar apagando aqui para não ocupar espaço, tá? Mas já sabe que na aula anterior está gravado isso daí. E uma coisa interessante, importante também, é que nós costumamos definir as áreas de um circuito através da sua função. Ô, bodega, hein? Tá difícil aqui. Aê! Por exemplo, essa parte superior, onde nós temos agora apenas um atuador, mas futuramente a gente vai ter mais de um atuador, né? Essa é a área que costuma ficar todos os elementos de trabalho. Então, todo atuador ele é chamado de elemento de trabalho. Entre os elementos de trabalho e o elemento de comando, vamos aproveitar e vir para cá, fica até mais coerente. E quem administra a passagem de ar para o elemento de trabalho, para os elementos de trabalhos, são os elementos de comando. Então, elementos de comando. E quem fica entre os elementos de trabalho e os elementos de comando, no caso aqui do nosso exemplo é regulador de fluxo, mas a gente vai ver que existe outro ainda, são os elementos controladores de velocidade. Então, todos os elementos que vão estar alterando a velocidade do elemento de trabalho são os elementos controladores de velocidade. Continuando, todo elemento que ele emite o sinal, né, um pulso para o elemento de trabalho, dizendo qual momento que ele deve comandar ou não o elemento de trabalho, são os elementos de sinais. Nós vamos ver que nós temos mais de um tipo de elemento de sinais, tá? E é assim que é formada a estrutura de um projeto pneumático. Tem o outro ainda que ainda não aparece, são os elementos que costumam ficar entre o elemento de sinal e o elemento de comando, tá? Nós não temos nenhum exemplo aqui ainda, mas futuramente ele vai ter, que são os elementos processadores de sinais. Processadores de sinais. Futuramente a gente vai estar vendo esses elementos que ficam aqui no meio. Certo? Então, toda a estrutura de um projeto pneumático tem que estar envolvido nisso. Elementos de trabalhos, que são os modelos de atuadores, temos vários aqui, ó, que nem estamos mostrando aqui a simbologia. Elementos controladores de velocidade, os elementos de comando, os elementos de sinais, entre o de comando e o de sinais, os de processadores de sinais. Aproveitando essa aula, eu vou mostrar um outro elemento de comando. Eu vou deletar esse. Vamos lá nas válvulas. E vou mostrar isso aqui, ó. Aquela válvula que eu mostrei era uma 3 vias, simples piloto, retorno por mola, normal fechada. Essa daqui é uma válvula 4
duas vias, duplo piloto. Olha lá. 4 duas vias, por quê? Vamos colocar o nome nela aqui. Copia. Isso. Então, ó. Válvula. 4 duas vias. Duplo piloto. Tá aqui. É uma válvula 4 duas vias, duplo piloto. Bem, duas vias nós aprendemos, né? Porque são dois quadrados, cada quadrado é uma posição, então temos duas posições, né? Então duas posições. E 4 por quê? Porque ela tem 4 vias de acesso, olha lá. Uma, duas, sendo para utilização, 3 vias, que é a via de escape, 4 vias, que é a via de pressão. Tá? A gente conta essas vias aqui para informar aqui. Tá? Observe que a via de pilotagem ela não é contada. Tá? Ela não é contada. Por quê? Ela não tem acesso à parte interna da válvula. Ela somente faz a função de deslocar a válvula para a esquerda ou para a direita. Tá? Bem, essa aqui é uma válvula 4 duas vias. Só que observe, eu só preciso de uma via para poder movimentar meu atuador. O que eu posso fazer? Bem, eu posso utilizar uma via só, a via 4, que é aquela que inicialmente mantém aberta a saída para o escape. E na via 2, se eu tivesse com a válvula aqui, física, na minha mão, eu tamparia essa saída. Como? Na própria loja você acha parafuso de vedação para vedar vias. E a mesma coisa que eu informar com esse símbolo aqui, ó. Significa que eu vedei a via com parafuso de vedação. Observe, na hora que eu faço isso aqui, ó, eu nada mais estou transformando ela de uma válvula 4 duas para uma válvula 3 duas. Eu estou adaptando essa válvula para uma válvula 3 duas vias. Bem, eu estou duplo piloto aqui. Apesar que eu tenho válvula 4 duas vias simples piloto. Olha lá, eu tenho. E ela vai funcionar igual a 3 duas. Vamos ver? Aqui o escape. Interessante da válvula de elemento de comando, por elas serem maiores, por causa da vazão, eu tenho como colocar filtro. Então esse triângulo afastado da válvula, ó, significa que ela tem filtro no escape. E esse triângulo, que nem eu falei, encostado à válvula, ela não tem filtro. Esse escape não tem filtro. Então vamos ver, ela vai funcionar igualzinho a... Opa, liguei errado aqui. A válvula 3 duas vias que a gente tinha no projeto anterior. Vamos conectar para a gente poder confirmar isso. Ok. Yes. Liga a válvula deslizante, olha lá. Pressiona o botão com trava, olha lá. Ele desloca a válvula 4 duas para a posição da esquerda, o que permite a passagem de ar e o atuador avance. No que eu aperto o botão com trava para destravar, olha lá. Acaba a pressão aqui, automaticamente a mola traz ela para a posição da direita, fazendo com que o atuador recue novamente, né? E o ar vá para a atmosfera. Tá? Então ele funciona igualzinho a 3 duas vias. Só que no caso dessa é simples piloto, retorno por mola. No caso meu, eu quero trabalhar com a mais comum, que é a simples piloto, que é a duplo piloto. Tá? Esse botão eu vou mudar, vou tirar a trava dele e vou copiar. Não foi. Tem aqui, o bicho não aceita copiar. Agora foi. Já vou copiar isso aqui já. Já colocar bem, aquele é o S1. Esse é o S2, porque é o segundo botão. E vou conectar, ó, esse botão na outra pilotagem.
e vou conectar a pressão aqui à rede de ar comprimido. O que vai acontecer? Quando eu der um sinal nesse botão, ele vai deslocar o meu elemento, para que o atuador avance. E eu não preciso manter ele pressionado. Por quê? Ele só vai voltar para a posição que estava antes quando eu der sinal nesse botão. Vamos dar uma olhada? Essa mensagem que aparece está dizendo que tem alguns objetos fora da área aqui de impressão, tá? Essa área de impressão para uma folha 4, tá? Aí eu falei, tudo bem. Ele perguntou, tem certeza? Tenho. E aí ele simula, tá? Vamos abrir a nossa válvula deslizante. Ela aí pressurizou os botões e pressurizou o elemento de comando. Aperta o botão lá. Você viu? Eu só dou um toque no botão, ele pressuriza aqui, ó. E depois despressuriza, porque uma pequena pressão já é o suficiente para mudar a posição da válvula para a esquerda lá. E não precisa manter pressurizado, porque eu não tenho nada do outro lado empurrando de volta. Então evita ficar mantendo pressionado isso aqui, ó. E aí a pressão passa livremente para que o nosso atuador avance. Quando eu quiser que ele retorne, eu só dou um pequeno pulso aqui, ó. Lá, o pequeno pulso já é o suficiente para que esse elemento mude de posição para a posição que estava antes. E ele muda tranquilamente porque eu não tenho pressão aqui, né? Eu não estou mantendo pressionado isso aqui. Então eu consigo, através do botão, ó lá, tá fazendo essa mudança de posição. E aí nós já conhecemos já um outro elemento de comando, já conseguimos entender a colocação de um outro botão. Bem, eu tenho as vias aqui, novamente essas vias são numeradas. Quando eu tenho pressão para cá, o que eu consegui observar? Vamos lá. Vamos pressurizar. Quando eu tenho pressão aqui, ele muda de posição e liga que via. A via 1 a 4. Então a pressão que vem por aqui permite a ligação de A 4. Então essa via nossa é a 14. Quando eu tenho uma pressão que vem por aqui, ele liga o que? A via 1 a via 2. Então essa pilotagem é a nossa via 12. Então vamos nomear. Essa é a nossa pilotagem, é a via 14. E essa pilotagem é a via 12. E assim aprendemos um pouco mais sobre pneumática. Voltando na próxima aula com mais informações. Um abraço a todo mundo.